Salve Maria, que é dois debates, um sebreano e um adventista, né? Debatendo com a guarda do sábado. Olha só que interessante, cara. Como o protestantismo ele contradiz com ele mesmo. A Universal não concorda com a plenitude não concorda com a Mundial não concorda com a Universal, a Mundial não concorda com a plenitude. É assim. A igreja da esquina do vizinho não concorda com a igreja da outra esquina do vizinho. Olha só que interessante. Pastor adventista rasga o verbo para cima do pastor Eliseu Soares. Olha só que interessante. Vou mostrar esse vídeo aqui para a gente entender. E no meio dessa discussão, eles colocam os católicos também. Porque essa é a farsa. Através dos seus debates, das suas discussão, você vê como é usado pelo outro espírito, segundo Coríntios 4, irão pegar Jesus de frente para perseguir a igreja. Que interessante, ó. Domini é pastor da igreja adventista do sétimo dia. Ele diz que o pastor Elias Soares, que é pastor da igreja Assembleia de Deus, diz que foi desonesto ao utilizar a Bíblia totalmente fora do contexto. Veja a resposta do pastor Eliazar Domini contra as argumentações do pastor Elias Soares. Olha só, fica no vídeo até o final. E aí eu fico pensando, será má fé do pastor? Será má fé? É um questionamento que fica comigo. Aí o pastor que tem que responder se é ignorância na língua ou se é má fé da parte dele ao ler o texto. Êxodo capítulo 20, nós já recitamos aqui, mas eu quero ler com vocês. Êxodo capítulo 20. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal e nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Por que, pastor Elias? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Pastor Elias, qual foi o trabalho que Deus fez no sétimo dia, pastor? Você vai dizer para nós? Porque o texto aqui é muito claro em dizer assim, em 6 dias, fez o Senhor os céus. Aqui é o pastor Elias Soares refutando os adventistas. E o adventista dando a resposta. Você entende como funciona? O sembreano não concorda com o adventista. O adventista não concorda com o sembreano. Essa é a rincha protestante. Contradizer a si próprio. Que são fundamento humano. Doutrina de homens. Esse pastor está defendendo a guarda do sábado, que vem por intermédio de anjo. E o protestantismo vem fruto de Martinho Lutero. Mas vamos lá. Terra, o mar e tudo o que neles há. Tudo o que neles há. Se o tudo não concluiu no 6º dia, então alguma coisa estava sendo feita no 7º, um trabalho estava sendo feito no 7º, o pastor Elias tem que dizer qual trabalho foi esse. Porque o texto continua dizendo, por isso, portanto, abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Veja, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Ao 7º dia descansou. Por isso, porque ele descansou, ele abençoou e santificou. Sabe Então, por que Deus o descanso. Olha só, o texto já deixa bem claro. O sábado é o descanso da criação. Domingo, vou refutar ele também. Vou refutar os dois, né? Porque os dois vai começar a falar da igreja católica mais pra frente. Certo. Do descanso. O domingo é da ressurreição. Da nova criação. Olha só que interessante. Que ele aperfeiçoou. A lei e os profetas duraram até João Batista, em Mateus 11:13 e Romanos 10:4, vingou até Cristo. Em Gálatas 3, até que viesse a promessa. A lei veio por ministério de anjo. Por isso que Santo Estevão é apedrejado pelos judeus lá, porque Santo Estevão fala, o que vocês seguem, o que vocês pregam, vem por ministério de anjo. Em Atos 7:53.
Só que interessante. Os adventistas, eles estão seguindo não o mandamento ensinado pelo Jesus Cristo e seus apóstolos, mas doutrina que vem pelo ministério de anjos, passando por intermédio de Moisés, certo? Aqui ele está discutindo quem está certo e quem está errado. Olha só. Deus abençoou, Deus santificou, Deus descansou, porque em 6 dias ele fez tudo o que existe. Tudo. Pastor, olhe, tudo. Então, quando o senhor chega aqui de maneira, desculpa a sinceridade, desonesta e até irresponsável com o texto, dizendo Deus trabalhou no 7º dia, Deus trabalhou no 7º dia, ele não tinha terminado tudo, então ele termina no 7º. Presta atenção, ó, católicos. 35 mil visualização. Olha como respaldo protestante tem. Olha só. O engano. Aí você vê uma postagem de um servo como eu assim, 2, 3 visualizações. Mesmo conteúdo. Só porque os caras é famoso? Nós temos que honrar nós, católicos. Católica apologética. Que prega e combate essas heresias. Mostrando o verdadeiro evangelho. A integridade. Olha só. Um dia, aí ele vai e descansa. O senhor está sendo, no mínimo, desonesto com o texto. É complicado a gente ficar tendo que argumentar em cima do óbvio aqui. Mas é o que está claro. O pastor Elias não está sendo honesto com o texto. Ele adulterou o texto. E depois ele desconsidera até o próprio contexto. Fica o desafio para o pastor mostrar para a gente o que foi que Deus fez no 7º dia. Eu já mostrei na Bíblia. O que Deus fez no 7º dia foram 3 coisas. Deus descansou, Deus abençoou e Deus santificou. Vamos para o próximo argumento. Porque nem Adão, nem mesmo seus descendentes guardaram o sábado. Tem um versículo... Olha lá, tá os dois pastores aqui, ó. Refutando. Olha para você ver como o protestantismo ele é contraditório, ó. Que Adão guardou e nem tampouco seus descendentes. Sim, porque não existe em todo o livro de Gênesis um só versículo ou uma só ordem dizendo que Deus ordenou a guarda do sábado, não tem. Eu deixei esses 2 argumentos juntos porque, na verdade, um é um desdobramento do outro. Deus não deu a ordenança para Adão e nem para os seus descendentes. E, igualmente, o pastor argumenta de que não há nenhum texto no livro de Gênesis ordenando a observância do sábado, ou seja, nenhum dos patriarcas... Ali Adão não tinha pecado ainda com Eva. Deus descansou de toda a sua criação. Certo? Agora ele vai querer colocar coisas que não tem na escritura. Mas Adão não guardou, Adão não seguiu, tal, etc. Piriri parar aquela falante protestante. Aquela distorção clássica, né? O sábado. Então isso aí é uma argumentação que o pastor Elias usa. E essa argumentação ela está baseada na ausência da evidência. E eu quero dizer uma coisa para o pastor Elias de maneira bem simples. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Eu vou repetir. A ausência de evidência não é evidência de ausência, pastor. A ausência de informação não significa que aquela informação não estava presente. E eu vou mudar o mandamento para mostrar ao Senhor que este argumento é igualmente falacioso como os demais. Em nenhum lugar é dito que Deus deu uma ordem para Adão, dizendo: Adão, não adore outros deuses. Adão, você não pode cobiçar. Adão, não farás para ti imagem de escultura. Então, baseado no argumento do silêncio, baseado na ausência de informação, uma pessoa, por exemplo, que é católica e que, por exemplo, venera ali as suas imagens e se ajoelha diante daqueles santos, poderia usar esse mesmo argumento do pastor Elias e dizer assim: não há evidência de que Noé não tenha adorado, não tenha venerado algumas imagens. Noé, ele venerou a Arca da Aliança, que ele fez. Deus mandou ele fazer. Olha, você tá entendendo? venerou as imagens de escultura. Você diz, não, mas não está escrito isso. Sim, mas
Não há uma evidência, não há um texto que diga que Deus proibiu Noé de adorar algum tipo de imagem, de se ajoelhar diante de uma imagem. Então, Adão, Noé, Abraão, podem ter se ajoelhado diante de alguma imagem. Não, mas Deus se apareceu para Abraão, né? Deus apareceu para Abraão e disse, eu sou o Senhor. Sim, mas não está dizendo assim, ó, e você está proibido de adorar a imagem. Você tá entendendo? Olha a distorção que esse pastor faz. Só para provar a guarda do sábado. Atinge até os católicos. É simples provar isso, meu querido. A reforma protestante, o lema da reforma protestante não é somente escritura. Então, vamos seguir que está na escritura. Não queira misturar Gênesis com Êxodo. Não queira misturar a guarda do sábado com domingo. O texto é bem claro. O pastor Eliseu Soares está certo. Dia do descanso. E os protestantes também, ele guarda os domingos, porque da ressurreição. Não queira colocar versículo que não tem. Ah, mas do mesmo jeito que Deus mandou fazer, mas Noé adorou a imagem, Noé, ou etc. Meu irmão, Êxodo 20, versículo 3. Deuses. Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem. Ó, a imagem de Deus. Sopra o Espírito Santo sobre a vida de Adão. E João 20, versículo 23. Sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos. Nova criação. Simples entender isso. Olha como o protestantismo ele se contradiz. O Sembreano quer defender uma tese. O Adventista quer defender outra tese. A Plenitude quer defender sua tese, sua doutrina. A Mundial quer defender sua tese. A Triangular quer defender sua tese. Os Adventistas quer defender sua tese. Isso é o quê? Divisão. E todas elas perseguem a igreja. Que esse tema, esse debate tem a ver com as imagens de escultura. Ah, mas católico adora imagem, escultura. Nós provamos que nós não adoramos imagem, meu irmão. Nós provamos que o templo é cheio de imagem e escultura. Tem versículo bíblico para provar. Guarda o sábado? Quem deu lei, mandamento, preceito? Tem como provar. Tá entendendo? Deus fez Adão ali, mas ele não deu mandamento para Adão. Que Adão era perfeito ali no jardim do Éden. A perfeição. Tanto que Deus ia visitar ele. Simples, cara. Entender isso. Olha só. Olha o fruto do protestantismo. É isso, ó. Cristo fala. O reino contra si, divisão, será destruído. Ó. Mateus 12, para finalizar essa reflexão, para a gente entender o que acontece nessa divisão. A esquina do fundo de quintal não concorda com a outra igreja. Esquina, fundo de quintal. Um pastor, o pastor mundial ali, o apóstolo Valdemiro Santiago, não concorda com o apóstolo Valdemiro Santiago. O apóstolo de Noduque não concorda com o Valdemiro Santiago. E por aí vai essa rincha. Não, a minha igreja está na verdade. Totalmente ao contrário da escritura, porque divisão vem do protestantismo. Surgiu do século XVI. Não, 16 séculos atrás, 1700. E por aí vai, cara. Aqui, ó, a Bíblia diz, ó. Mateus, Marcos 3, Lucas 11, ó. 25, ó. Jesus, porém, penetrando no seu pensamento, disse: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda a cidade, toda a casa dividida contra si mesmo não poderá substituir. Se Satanás, está dividido contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Ó. Mas, sabe, Roberto, o protestantismo, como diz o Padre Pio, vem de Satanás, certo? Satanás ele não está dividido, cara. Quem está dividido é as denominações. Por que ele está dividido? Porque, ó, Satanás ele usa essas igrejas, essas denominações, para perseguir um único foco, a igreja. Ele não está dividido. Ele está dividido entre si, os pastores.
com seu fundamento, com as suas doutrinas, mas em perseguir a igreja, Satanás não está dividido. É isso que Cristo está falando. Todas, a Mundial fala mal da Igreja Católica, a Plenitude fala mal da Igreja Católica, a Assembleia fala mal da Igreja Católica, o Adventista fala mal da Igreja Católica, todas. Então Satanás ainda está dividido, para destruir e perseguir a Igreja de Cristo. Mas os pastores estão se contradizendo, dividido. Que eles vai falar ali, segundo Coríntios 4, irão pegar a voz de Jesus diferente. Olha só que interessante. Salve Maria, sou missionário Roberto. Eu só estou mostrando esse vídeo porque ele tocou o ponto da Igreja Católica. Esses debates protestantes para mim nem me interessa. Eu vejo para mim que isso me aprende e me enriquece como pregador, como defensor da Igreja Católica, como eles usam a sua malícia para perseguir outras igrejas também. E a gente acaba aprendendo muito também. Aprende a refutar eles. Salve Maria, sou missionário Roberto.